Em nosso estudo de hoje é a lição 12 do livro Pensamento e Vida, que tem por título Família. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução, que trazidos ao ambiente comum superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se faz intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte. Aqui já estendo os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria tábua, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial, em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental e que se lhe caracteriza as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio, pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos de sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns dos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação junto deles são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e, segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo que se exprime no espaço e no tempo. Também é aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhe comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atrai a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse motivo, é resultante da conjunção de débitos, situando-os no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno de nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Vamos meditar nesse texto de Emmanuel hoje. Vamos lembrar que a família aqui, em mundo de expiações e provas, ela tem muitos desafios. Não é por acaso que a gente ouve aí, né, os nossos amigos evangélicos falando família, um projeto de Deus. Não é por acaso que Moisés colocou nos 10 mandamentos, honrai pai e mãe, e a gente sempre faz essa observação, se foi preciso colocar por escrito é porque não se praticava. Porque a família, realmente, família que em mundo de expiações e provas tem seus desafios. Porque ao mesmo tempo em que a gente vai encontrar aquele ambiente que está preparado para o desafio das provas que a gente tem pela frente, a gente vai estar o tempo todo reencontrando ou pessoas que
conviveram com a gente em idealizações de projetos, seja esses projetos para o bem ou para o mal, mas ao mesmo tempo a gente vai estar também reencontrando alguns desafetos do caminho. Por isso que não existe uma família sequer nesse planeta que tenha facilidade. A gente vai encontrar sim, como disse aqui o Emmanuel, em relação aos espíritos pioneiros da evolução, aqueles que estão mais evoluídos. Quando eles são trazidos ao ambiente comum, eles superam de imediato esses desafios e criam um clima mental que lhes é peculiar. Mas, de regra, nós que não somos esses espíritos da vanguarda, que estamos aqui na retaguarda, a gente vem para cá para entender que quando dizem que família é a célula máter da sociedade, é bonito, pomposo falar essa... muita gente repete essa frase. O que está querendo dizer com isso é o seguinte: tem um conjunto de aprendizados que você vai aprender a desenvolver em família e que, dependendo do seu êxito, você vai conseguir daqui a pouco ir para a sociedade e praticar com a sociedade com os outros. Embora a gente saiba o seguinte: não conseguir fazer em casa, eu não vou conseguir fazer na rua, mas algumas vezes eu consigo dentro de casa e ainda tenho aquele espírito de, não, para os meus. Para o meu filho eu perdoo, mas meu vizinho eu não perdoo. Aquele amigo do trabalho eu não perdoo. São experiências que se complementam, mas que inicia no trabalho dentro da família. Isso que a gente costuma ouvir, aqueles jargões que são antigos, mas que têm muito fundamento. Quando a gente fala para uma filha, por exemplo, você quer saber como é que seu marido vai te tratar no futuro? Procura ver como é que ele trata a mãe dele. Procura ver como é que é o relacionamento dele dentro de casa. E se ele tem dificuldade com o irmão, daqui a pouco, quando ele tiver um filho, o filho começar a bater de frente com ele, pode ser que ele tenha essa mesma reação com o filho também. E a gente vai procurando daqui e dali compreender também qual é o propósito, por que a gente está inserido numa determinada família. O Emmanuel fala aqui num momento que pode encontrar um grande artista ou até um herói preeminente nascendo numa esfera estranha aos sentimentos. E ali vai ser uma manifestação de gênio, tudo bem. Mas depois ele fala que, todavia, na senda habitual, o templo doméstico vai reunir aqueles que se retratam uns dos outros. Então vai ser comum a família de músicos receber um músico, família de médicos receber alguém que está interessado em começar a estudar o lado da medicina, o lado da engenharia, ou vai ser comum também o que acontece, que eu acredito que aconteça comigo nessa minha encarnação, que a minha encarnação está sendo o seguinte: eu tenho que aprender a respeitar o ser humano do jeito que ele é. Então, minhas filhas, pelo menos, a princípio, nenhuma estão seguindo o mesmo caminho que eu, e eu, na verdade, eu não quero que elas sigam o caminho que eu idealizo, eu quero que elas sigam o caminho delas. Porque ela vai pegar o caminho que eu idealizei e não serem felizes, como é que fica no final? Então ela tem que escolher o caminho delas, e a gente tem que entender que os espíritos que convivem com a gente não são os filhos. A marido, esposa, pai, mãe, todos que convivem com a gente, eles são espíritos imortais, têm uma história própria, têm necessidades próprias, e a gente vai, embora um influenciando o outro, a gente não tem o direito de interferir a ponto de constranger a pessoa a fazer aquilo que ela não nasceu para fazer, não tem afinidade para fazer. Ela tem que tomar o caminho dela e fazer as coisas dela, e assim a gente vai entendendo que a família ela vai funcionar muito bem quando um servir de amparo para o outro, de incentivo para o outro. Por exemplo, eu falo com as minhas filhas aqui em casa: vai tentar fazer o que você gosta. Se der errado, tiver que começar de novo um outro projeto, nós estamos juntos. Eu vou estar aqui do teu lado te incentivando, mas faz aquilo que você gosta de fazer e tem afinidade para fazer. E assim a gente vai procurando a ajuda. Mas o Emmanuel vem falar também, não só de escultores, poetas, políticos e médicos, mas vem falar também das pessoas transviadas e que, na verdade, um vai atraindo o outro pelos débitos que contraíram no passado. Então os espíritos realmente nascem, às vezes tem família inteira, que todos na família eles entram no caminho da delinquência, mas todos não salva um, eles têm afinidade, eles nasceram todos juntos e vão entrar nesse aprendizado até que se conclua, até que eles aprendam aí a tomar o caminho correto. Então a gente vai entender mais uma vez, ele está falando de genética psicológica, não é essa genética física que a gente estuda aqui do DNA, é genética psicológica. A psicológica está ligada ao espírito.
fica aí para todos nós mais uma referência de estudo profundo sobre a família. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.